Olá, sejam muito bem-vindos! Nesta nossa análise preparada por O Explicador, vamos mergulhar fundo em um livro que propõe algo quase revolucionário hoje em dia: simplicidade. A obra é Seu Dinheiro Simplificado, a chave para a liberdade financeira de Russ Crosson. Crosson, com mais de 40 anos de experiência, olhou para o mundo complicado das finanças e decidiu criar um método que vai na contramão de tudo isso. O nosso objetivo aqui é desmontar esse método peça por peça. Vamos ver não só a parte prática, mas também a filosofia por trás dele. E o mais importante, como essa ideia, com sua ferramenta visual, que ele chama de Flipchart, pode ser uma mão na roda para quem está na universidade ou começando a carreira aqui no Brasil. É o momento em que se formam os hábitos que vão durar a vida toda, certo? Então, a proposta é exatamente esta: desvendar um caminho para transformar a confusão das finanças pessoais em um sistema de clareza, controle e, finalmente, de liberdade. Para começar, é bom a gente entender o que faz o livro do Crosson ser tão diferente. Essa citação do Mark Batterson diz tudo. A abordagem é simples e direta. Pensem bem, no mundo das finanças parece que tudo tem que ser complicado para ser bom, não é? São produtos de investimento com nomes esquisitos, estratégias de imposto que só um especialista entende e uma montanha de conselhos que muitas vezes se contradizem. O Crosson argumenta que toda essa complexidade gera uma coisa: ansiedade. E a ansiedade leva à paralisia. A gente simplesmente não faz nada. A proposta dele é um retorno ao básico. Mas atenção, isso não é simplificar demais as coisas. É um foco total e absoluto na única coisa que uma pessoa pode de fato controlar de forma consistente: a diferença entre o que entra de dinheiro e o que sai. Então, nesta nossa conversa, não vamos falar de dicas mirabolantes para acertar o timing do mercado ou de investimentos exóticos. Vamos falar sobre como construir um comportamento, um sistema forte, baseado num princípio que serve para todo mundo. A simplicidade aqui é a maior arma. E para guiar nossa exploração, vamos seguir o próprio passo a passo do Crosson. É como se a gente estivesse construindo uma casa, tijolo por tijolo. Primeiro, vamos assentar a fundação, a ferramenta visual, o tal do Flipchart, que vai ser nosso mapa. A partir daí, cada parte vai se encaixando na anterior. O ponto de partida, claro, é a renda. Depois, vamos analisar aqueles compromissos que o autor diz que não tem como negociar. Em seguida, a gente entra no campo de batalha do dia a dia, o custo de vida. E o objetivo de tudo isso, a poupança e os investimentos, aparece como resultado de ter feito as etapas anteriores direitinho. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a mentalidade, a parte psicológica, que segundo Crosson é o que faz o sistema funcionar no longo prazo. Vamos então para a primeira parte. Começamos então pela fundação de tudo. É fundamental entender que o Flipchart do Crosson é mais do que uma simples planilha de orçamento, é uma forma de pensar. A função dele é pegar essa ideia abstrata e, muitas vezes assustadora de finanças, e transformar em algo visual, palpável e, o mais importante, gerenciável. Ao obrigar a gente a colocar todo o dinheiro que sai em apenas 5 caixinhas, o método acaba com a bagunça. Ele nos força a encarar a realidade das nossas decisões financeiras. O processo de cuidar do dinheiro se torna algo concreto, que dá para ver e por isso mesmo que dá para controlar. É aqui que aquela promessa de simplicidade começa a tomar forma, uma forma bem lógica. Mas antes de mostrar a solução do Crosson, vale a pena a gente entender bem o problema. Essa ansiedade que tanta gente sente em relação a dinheiro não vem da falta de informação. Pelo contrário, vem do excesso dela. O caso de James e Emily que ele conta no livro é o exemplo perfeito do que os especialistas chamam de paralisia por análise. É tanta informação sobre investimentos, previdência, seguros, planejamento e muita coisa contraditória que a reação mais comum é não fazer nada. A pessoa se sente incapaz, acha que finanças é um assunto só para especialistas, e é exatamente essa ideia, a de que a solução tem que ser tão complicada quanto o problema parece ser, que o Russ Crosson vem para desafiar. E aqui está, a tese central, a chave única para a liberdade financeira segundo Crosson. À primeira vista parece óbvio, não é? Gastar menos do que se ganha. Mas o pulo do gato não está na frase em si, mas na radicalidade do foco. A maioria dos livros e cursos de finanças foca em como ganhar mais dinheiro ou como ter os melhores retornos nos investimentos. O Crosson insiste que a variável mais importante e que está sob nosso controle é a taxa de poupança, a diferença simples entre o que entra e o que sai. A história que ele conta sobre um cliente que ganhava $600 mil por ano, enquanto ele mesmo ganhava 15 mil, é fantástica. O cliente gastava 700 mil, ou seja, ficava no vermelho. Já o Crosson e a esposa gastavam 14.999 e ficavam no azul. A lição é poderosa. Liberdade financeira é, na essência, um problema de fluxo de caixa, não de quanto se ganha. E esta é a ferramenta para colocar a chave única em prática. O Flipchart é um sistema que flui de cima para baixo. No topo, a renda, que é todo o dinheiro que entra.
Abaixo, há 5 e somente 5 categorias para onde o dinheiro pode ir. E a ordem aqui não é por acaso. Ela mostra uma hierarquia de prioridades. Doar, impostos e dívidas são vistos como compromissos que vêm primeiro, antes de qualquer gasto com estilo de vida. O custo de vida, então, é o que sobra para ser administrado dentro desses limites. E a poupança? Ela não é algo que a gente tenta encontrar no fim do mês. Ela é o resultado matemático de seguir essa ordem. A beleza do sistema é que ele é um diagnóstico na hora. Se o número na caixinha de poupança for 0 ou negativo, o sistema apita. Fica claro que alguma etapa anterior falhou e precisa de revisão. Resumindo esta primeira sessão, a gente viu o diagnóstico do problema da complexidade e a solução, que é um princípio único, visualizado por uma ferramenta simples, o Flickchart. Simplicidade aqui não é falta de seriedade, mas sim uma busca obstinada por clareza e controle. Seguindo em frente para a segunda sessão, nosso foco agora está no primeiro e mais importante quadro do Flipchart, a renda. Ser preciso aqui é absolutamente crucial. Se o número que vai lá no topo estiver errado, todo o resto do cálculo fica comprometido. A percepção da própria realidade financeira fica distorcida. Por isso, a definição de renda que o Crosson usa não é um mero detalhe técnico, é a fundação de todo o planejamento. A definição do Crosson é bem ampla e exata. É qualquer dinheiro que entra e sobre o qual pode incidir imposto. Trazendo para a nossa realidade no Brasil, isso significa ir muito além do salário que está na carteira de trabalho. Entra aqui o 13º salário, o terço de férias, bônus, a participação nos lucros, a PLR. Para quem é autônomo ou PJ, entra o Prolabore e a distribuição de lucros. E não para por aí. Tem que considerar também os rendimentos de investimentos, como juros de CDB, do Tesouro Direto, dividendos de ações, aluguel de fundos imobiliários. A lógica é ter uma visão completa e honesta de todo o potencial financeiro bruto, antes de qualquer desconto. É o ponto de partida real do nosso fluxo de caixa. Essa diferença entre renda bruta e líquida é onde a maioria das pessoas erra, principalmente quem está começando a carreira. Vamos pegar um exemplo prático. Um recém-formado no Brasil com um salário de R$ 5.000. Esse é o valor bruto. Desse valor vai sair a contribuição para o INSS e depois o imposto de renda. O que cai na conta, o líquido, vai ser algo em torno de R$ 4.100. Usar esses R$ 4.100 como o topo do Flipchart é um erro grave. Por quê? Porque ele esconde os R$ 900 que já foram para uma das 5 caixinhas, a de impostos. O método do Crosson exige o valor bruto para forçar uma transparência total. Cada centavo tem que ser contabilizado e colocado na sua caixinha certa. Para fechar essa sessão, a gente estabeleceu a importância de definir corretamente a renda. A definição certa é a renda bruta, com tudo que entra. E entendemos com um exemplo por que usar o valor líquido simplesmente quebra o sistema. Com a renda bruta lá no topo, vamos agora para a terceira sessão, que trata dos 3 primeiros destinos do dinheiro. O Crosson chama esse grupo de compromissos inegociáveis. Ele os classifica como não discricionários. Essa palavra é chave. Significa que a decisão de pagar ou não e quanto não depende da nossa vontade ou humor do dia. São obrigações que, na filosofia dele, vêm antes e têm prioridade sobre os gastos com estilo de vida. Essa ordem de pagamentos imposta de propósito é uma das coisas mais poderosas do método, porque ela cria uma disciplina antes mesmo da gente pensar em consumir. O primeiro compromisso, e talvez o que soe mais estranho para uma mentalidade puramente materialista, é doar. Colocá-lo em primeiro lugar não é por acaso. Vem de uma visão de mundo baseada em princípios bíblicos. As 6 razões que ele apresenta são interessantes. O reconhecimento da propriedade tenta criar uma mentalidade de que somos administradores e não donos absolutos do dinheiro. O ato de gratidão muda a doação de uma perda para uma resposta. O ato de obediência o coloca como uma disciplina. A quarta razão, atender às necessidades de outros, dá um propósito social para a coisa toda. E do ponto de vista da psicologia do dinheiro, o 6º ponto é o mais profundo: quebrar o poder do dinheiro sobre a vida. Ao se livrar de uma parte da renda primeiro, antes de qualquer outra coisa, a pessoa está simbolicamente dizendo quem manda. É um princípio que aparece em várias filosofias sobre desapego e combate ao consumismo. E a pergunta de quanto doar geralmente gira em torno dos 10%, o dízimo. O Crosson joga uma luz sobre isso, explicando que na prática, no Antigo Testamento, a coisa era mais complexa e a soma das contribuições chegava perto de 23%. A intenção dele não é dizer que todo mundo tem que dar 23% hoje, mas sim ampliar a nossa perspectiva. A sugestão é encarar os 10% como um ponto de partida disciplinado, um piso, e não um teto. Do ponto de vista prático do planejamento, o mais importante não é o percentual exato, mas o ato de fazer disso a primeira coisa a se fazer quando o dinheiro entra. Isso transforma a doação de algo que depende do que sobra para uma alocação prioritária, um hábito fundamental. O segundo compromisso que não dá para fugir é o pagamento de impostos.
A adaptação do tio Sam americano para o nosso leão da Receita Federal é perfeita. A filosofia do Crosson, baseada na ideia de obedecer às autoridades, vê o imposto como uma obrigação de cidadania. Claro que no Brasil a gente debate muito a carga tributária alta e a qualidade do gasto público. Mas a perspectiva aqui é outra. Em vez de ver o imposto só como uma perda, é possível vê-lo como um resultado da nossa capacidade de gerar renda. Geralmente, mais imposto é consequência de mais renda. O foco do planejamento, portanto, não deveria ser em como sonegar, mas em como entender e se planejar para cumprir a obrigação de forma correta e eficiente. Para planejar o orçamento, aquelas tabelas progressivas do imposto de renda podem ser confusas. O Crossan sugere um método bem prático para a gente chegar num número útil: a alíquota efetiva de impostos, ou ETR. O processo é o seguinte: primeiro é preciso pegar a declaração de imposto de renda do ano passado e somar tudo o que foi pago de imposto sobre a renda. No Brasil, isso seria o imposto de renda retido na fonte, a contribuição para o INSS e qualquer imposto pago por fora, via DARF. Segundo, o cálculo. Esse total de impostos é dividido pela renda bruta daquele mesmo ano, que também está na declaração. Terceiro, a aplicação. O resultado é uma porcentagem, digamos 18%. Essa é a alíquota efetiva. Para o planejamento do ano atual, pode-se aplicar esses 18% sobre a renda bruta de cada mês para ter uma boa ideia do valor que vai para a caixinha de impostos. Isso torna o fluxo de caixa bem mais previsível. O terceiro e último compromisso inegociável é a dívida. A visão do Crossan sobre isso, baseada nessa citação de Provérbios, é direta e reta. Dívida é uma forma de escravidão voluntária. Ela acaba com a liberdade, porque compromete a nossa renda futura com coisas do passado. Cada real pago em juros é um custo de oportunidade. É um dinheiro que poderia estar construindo patrimônio, mas que está indo para o bolso do credor. É muito importante a diferença que ele faz entre dívidas para comprar ativos que podem valorizar, como um imóvel, e as dívidas de consumo. Essas últimas, no Brasil, com juros de rotativo de cartão e cheque especial entre os mais altos do mundo, são um veneno. São o oposto exato da liberdade financeira. Para mostrar o tamanho do perigo da dívida, o Crossan usa uma regra prática. É 3 vezes mais difícil sair da dívida do que entrar nela. Vamos analisar isso com um exemplo. Primeiro, a entrada, com esforço 1x, um gasto por impulso de R$ 1.000 no cartão. Segundo, a saída, com esforço 3x. Para consertar isso, a pessoa precisa, primeiro, arrumar R$ 1.000 a mais para pagar o valor principal. Em segundo lugar, precisa deixar de gastar outros R$ 1.000 no seu dia a dia para liberar esse dinheiro. E em terceiro, precisa arrumar mais dinheiro para pagar os juros. No Brasil, com os juros do rotativo que chegam fácil a 15% ao mês, isso pode ser mais R$ 150 em um único mês. Ou seja, um deslize de R$ 1.000 exige um esforço total muito maior, mostrando como a dívida de consumo é uma armadilha. Fechando esta sessão, a gente analisou os 3 compromissos inegociáveis. Vimos a lógica de priorizar a doação, a forma prática de planejar os impostos e a visão filosófica e matemática sobre o perigo da dívida. A essência aqui é a disciplina de honrar as obrigações antes de satisfazer os desejos. A 4ª sessão da nossa análise chega ao campo onde a batalha pela liberdade financeira acontece todos os dias: o custo de vida. Depois de separar o dinheiro para as doações, impostos e dívidas, a gente chega na categoria mais flexível, a maior de todas e a mais influenciada pelas nossas decisões diárias. É nessa caixinha do flipchart que o princípio de gastar menos do que se ganha é testado o tempo todo. A maneira como se gerencia essa caixa é o que vai dizer se vai sobrar alguma coisa na caixinha final de poupança. O ponto crucial aqui é uma inversão completa da lógica normal de fazer orçamento. O jeito comum é reativo. As pessoas gastam durante o mês e, no final, tentam ver o que sobrou, se é que sobrou. O método do flipchart é proativo. Ele define um limite, um teto de gastos. A fórmula é clara: o custo de vida não é um valor aleatório. Ele é o que sobra da renda bruta depois de tirar os compromissos já definidos. Esse número, o máximo disponível para viver, é a fronteira da nossa realidade financeira. Viver dentro desse limite não é uma sugestão, é a regra número 1 para o sistema funcionar e gerar um resultado positivo. Para conseguir ficar dentro do teto de gastos, o Crossan recomenda um método antigo, mas adaptado para hoje: o sistema de envelopes. O processo é bem metódico. Primeiro, a categorização. É preciso listar todas as despesas do custo de vida, como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer e por aí vai. Segundo, a alocação. O valor do máximo disponível é dividido entre essas categorias. Terceiro,
As ferramentas. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito a simular os envelopes de papel. Dá para usar as caixinhas ou cofrinhos de banco digitais, como Nubank ou Inter, criando uma conta para cada categoria, ou usar aplicativos de orçamento. O princípio é o mesmo, não importa a ferramenta. O gasto é feito em cima de um saldo limitado que a gente já conhece. A pergunta a ser feita antes de qualquer conta passa a ser: quanto ainda tem nesse envelope virtual, mudando o foco do saldo total da conta para o saldo daquela categoria específica. Este slide lista os famosos fura-orçamento com foco no público universitário. É importante a gente pensar não só no que se gasta, mas por quê. Delivery e transporte por app vendem conveniência, algo super valioso para quem tem uma rotina corrida. As assinaturas de streaming parecem baratinhas sozinhas, mas juntas comem uma boa parte do orçamento. As compras online por impulso são turbinadas por algoritmos e pela facilidade de comprar com um clique. A vida social não planejada muitas vezes é movida pela pressão do grupo e pelo medo de ficar de fora. E claro, o efeito cafezinho, que são aqueles pequenos gastos que somados viram um rombo. Entender esses gatilhos é tão importante quanto controlar os números. Resumindo esta quarta sessão, o custo de vida não é um valor a ser descoberto no fim do mês, mas um limite a ser respeitado. A ferramenta para isso é o sistema de envelopes versão digital, e o sucesso depende de identificar e controlar os principais ralos do nosso dinheiro. Chegamos à quinta sessão e ao quadro final do nosso flip chart, que é o objetivo de todo esse esforço. Se a renda bruta foi calculada certo, os compromissos foram pagos e o custo de vida ficou dentro do limite, o resultado matemático que aparece aqui é a poupança. Crobson diz que essa é o lucro da nossa empresa pessoal. É a prova concreta de que o princípio de gastar menos do que se ganha foi aplicado com sucesso. É a margem financeira que permite a liberdade e a construção do futuro. Ter um saldo positivo na caixinha de poupança é o primeiro passo, mas dinheiro parado perde valor para a inflação. O Crosson sugere 5 destinos possíveis para essa sobra de dinheiro, que ele agrupa em 3 tipos de capital. O primeiro é o capital financeiro, que inclui investimentos para fazer o patrimônio crescer, como para aposentadoria ou para comprar um carro ou fazer uma viagem. O segundo destino é acelerar o pagamento de dívidas, um investimento com retorno garantido, que é a taxa de juros que se deixa de pagar. O terceiro é o que ele chama de capital espiritual, que são doações extras. E por último, o capital social ou de estilo de vida, que é a decisão planejada de aumentar o padrão de vida, mas sem arriscar o futuro. A verdadeira liberdade financeira está na capacidade de escolher de forma consciente onde alocar esse dinheiro. A ordem que o Crossan sugere para usar o dinheiro poupado pode parecer estranha para muita gente, mas é muito segura. O passo 1 é prioridade total, eliminar dívidas de consumo com juros altos. Pagar uma dívida de cartão de crédito no Brasil que cobra 15% ao mês é como ter um retorno de investimento de mais de 400% ao ano, sem risco. Nenhum investimento legal oferece isso. O passo 2 é construir segurança antes de buscar lucro, a reserva de emergência. Esse dinheiro equivalente a 3 a 12 meses de custo de vida, guardado em um lugar seguro de fácil acesso como o Tesouro Selic, é o nosso seguro contra imprevistos. Evita que se tenha que vender investimentos na hora errada ou fazer novas dívidas para cobrir uma emergência. O passo 3 combate a cultura de financiar bens que perdem valor rápido, como carros. E só no passo 4, com a segurança construída e sem as dívidas de consumo, é que o foco vai para investimentos de longo prazo. Essa sequência prioriza a base sólida antes de buscar voos mais altos. Resumindo esta sessão, a gente viu que a poupança é o resultado final e o ponto de partida para a liberdade. Ela tem vários destinos e a ordem de alocação deve ser lógica, priorizando segurança e o fim das dívidas antes de buscar maiores riscos. E chegamos à nossa sexta e última sessão. Montar o flipchart e ter um plano é a parte técnica da coisa, mas o Crossan defende com unhas e dentes que só a técnica não adianta. O melhor plano do mundo vai por água abaixo se não tiver a mentalidade certa por trás. A sustentabilidade do plano depende da filosofia que guia as nossas decisões do dia a dia. Esta sessão final investiga a parte psicológica, o comportamento que segura os hábitos financeiros saudáveis e que é a verdadeira base da liberdade financeira. Essa pergunta é o coração da filosofia do Crossan e nos convida a pensar. A cultura de hoje, das redes sociais, define sucesso financeiro por coisas que os outros podem ver. O valor do patrimônio, o modelo do carro, o tamanho da casa, as viagens. É uma definição que, segundo os psicólogos, nos joga numa esteira rolante, onde cada conquista material dá uma alegria passageira e logo a gente precisa de algo novo e maior. É uma corrida sem fim. O Crossan propõe uma redefinição total. Sucesso financeiro é algo interno. Não é sobre ter mais, mas sobre estar contente com o suficiente. É a mudança de uma mentalidade de acúmulo para uma de suficiência e de boa administração do que se tem. Para ajudar a cultivar esse contentamento, o Crossan oferece 2 princípios. O primeiro, o da esfera limitada, é um remédio contra o consumo para aparecer.
A história que ele conta sobre as viagens de carro dele mostra uma verdade simples, mas profunda. A plateia para nossa peça de riqueza é, na verdade, minúscula. Hoje em dia, a rede social aumenta a ilusão de que todo mundo está olhando e julgando o que a gente tem, quando, na verdade, a maior parte do nosso consumo é invisível ou irrelevante para os outros. Entender o princípio da esfera limitada é libertador, porque tira a pressão social da equação. As decisões de consumo passam a ser baseadas em necessidades e valores reais e não na busca por aprovação. O segundo princípio, o da vocação, ataca aquela ideia perigosa de misturar a identidade da pessoa com o quanto ela ganha. Ele propõe que a nossa capacidade de trabalhar e gerar renda seja vista como um dom, uma habilidade a ser administrada com responsabilidade, não importa o valor em reais. Nessa ótica, a medida do sucesso financeiro não é o valor do salário, mas a eficiência da administração. Uma pessoa com renda modesta que vive dentro do princípio de gastar menos do que ganha é um gestor financeiro de mais sucesso do que um executivo de alta renda que vive endividado. Isso torna o sucesso financeiro acessível a qualquer um, em qualquer faixa de renda, e muda o foco da quantidade de dinheiro para a qualidade da gestão. Em resumo, esta última seção mostra que a liberdade financeira é, antes de tudo, um estado de espírito, sustentado por uma nova definição de sucesso e pelos princípios do contentamento. E assim, a gente volta ao ponto de partida, mas agora com uma compreensão muito maior. Essa frase resume a essência de todo o método de Russ Crosson. Depois de passar por cada um dos 6 quadros do flip chart, a mensagem central é a mesma, mas agora ela tem mais peso. Liberdade financeira não depende, em primeiro lugar, de um salário alto ou de investimentos geniais. Depende do controle disciplinado e consciente da nossa taxa de poupança, a diferença entre receita e despesa. É um princípio simples de falar, mas desafiador de executar, que exige planejamento, disciplina e, como vimos, uma mentalidade baseada em contentamento e boa administração, e não em comparação com os outros. Esta aula se encerra não com uma resposta, mas com um convite à ação. O conhecimento sobre o método do Crosson, a clareza do flip chart, a importância da renda bruta, a hierarquia dos gastos, o controle do custo de vida, tudo isso fica parado sem aplicação prática. A jornada para a liberdade financeira não é um único evento, mas um processo construído com pequenas ações consistentes. Diante do que foi exposto, a questão que fica é: qual seria o primeiro passo lógico para quem quer aplicar estes princípios? Seria calcular a própria renda bruta de forma completa e honesta? Seria listar os gastos do último mês para achar os fura-orçamento? Ou seria começar o plano para montar a reserva de emergência? A transformação começa com o primeiro passo. Para quem quiser se aprofundar, a recomendação é a leitura da obra original de Russ Crosson e também de livros sobre finanças comportamentais, que dão a base teórica para muito do que foi discutido aqui. A decisão de começar essa jornada pertence a cada um.